pessoal, estamos de volta aqui no Projeto Terra Oculta, né? E hoje eu vou estar respondendo algumas perguntas que o pessoal deixou no último vídeo, lá embaixo do vídeo, porque geralmente eu sempre falo, deixe suas perguntas aqui embaixo do vídeo. E hoje eu resolvi dar uma passada aqui para responder algumas perguntas que o pessoal andou deixando por aí, né? Surgindo algumas dúvidas, o pessoal andou deixando alguns comentários também, né? E espero que tiveram um bom final de semana aí, né? Então, vamos lá. Primeira pergunta da Vera Cristina Coelho. Tudo bem, Vera? Há 5 dias a Vera perguntou lá, Caio, esses UFOs que mencionou, onde testemunhou ocularmente e filmou para registrar e depois não apareceram na filmagem, o que aconteceu realmente? Se o equipamento tinha função infravermelho ou se tinha essa função, você foi pego de surpresa e no calor da surpresa, a emoção não acionou o infravermelho. Ou se foi filmado o infravermelho e não apareceu para estar em frequência não captável, ou esses seres conseguem até apagar em seus rastros de nossas filmagens a seus belos prazeres. Bom, velho, é o seguinte, aquele dia que eu filmei aquela formação de UFOs em forma de triângulo no céu, outras três testemunhas estavam conosco, né? Eu, minha esposa e mais 2 testemunhas, mais 3 testemunhas, e foi numa cidade grande como Londres, né? Em plena 3h15 da tarde, 3 e pouquinho assim, e eu liguei a câmera, tanto no infravermelho como no normal, não apareciam, só olho nu. Nós conseguimos ver a formação cruzando o céu, e era em forma de triângulo não, um diamante, parecia um diamante, um losango, na verdade era um losango, e eram faixas amarela e preta, vista de baixo assim, mas muito alto mesmo. E não saiu nada na filmagem, eu achei muito interessante, porque a olho nu você conseguia ver, não só uma pessoa, mas várias, e o filme não aparecia nada. Aí a pergunta fica, estávamos todos nós alucinando? Era fruto da imaginação de 3, 4 pessoas? Ou eles conseguem, na verdade, não aparecer em filme se quiserem, né? Eu acredito que eles conseguem não aparecer em filme se quiserem de alguma maneira. É uma coisa muito estranha. Ou muitas vezes há casos que a gente vê eles aparecendo para uma pessoa e não para as outras ao redor dessa pessoa. Ou para 2 pessoas e outras 7 ou 8 ao redor não conseguem vê-los. Um negócio muito estranho. A Drica Souza falou que no meu vídeo anterior tinha um grunhido no minuto 22:14. Na verdade não foi um grunhido, fui dar uma olhada. Talvez era um carro na rua acelerando, uma moto, alguma coisa do gênero. Geralmente esses barulhos são moto, carro. Não tinha nada de paranormal ali. Uns 22 minutos e 14 segundos. Tá bom, Drica? E a Kátia Silva, tudo bem, Kátia? Há um dia ela mandou uma pergunta aqui, Caio, mas se a gente for para a luz e fugir para outro lado, para outro lugar, eles não vão nos perseguir, ou as aranhas? Eles falam, se nós não reencarnarmos, perdemos nossa forma. Fale um pouco disso, gratidão. Na verdade, quando você desencarna, quando você morre, ou melhor, o corpo físico morre, não necessariamente você tem que reencarnar. Isso não é uma inverdade, porque existem esferas ao redor da Terra onde espíritos nunca reencarnaram no orbe terrestre, né? E é por isso perderam a forma. Aliás, muitos livros se contradizem nesse aspecto, né? Se você pegar algumas obras, por exemplo, Legião, do Robson Pinheiro, ele se contradiz quando ele fala que os espectros praticamente não vão reencarnar na Terra, mas eles também não perdem a forma, os espectros. E alguns ainda conseguem reencarnar muito raramente, não sei o que. Então, se você perder a forma, como que tá aí uma quantidade de espíritos enorme que ele chama de espectros, que não reencarnam já faz milênios, sem perderem a forma, né? Então, tem essa problemática. E aí fala que se você não encarnar e manter tua forma, você acaba ficando maluco do outro lado. Nem sempre. Existem
mistérios aí a serem desvendados, né? Porque existe uma quantidade enorme de entidades e espíritos humanos que nunca reencarnaram, pelo menos não nessa humanidade, vivendo em esferas ao redor da Terra, menos densas, e estão aí. Então não há essa necessidade, né, de reencarnar. E interessante que as máquinas da reencarnação, elas funcionam somente para quem está anexado mentalmente à frequência XYZ, né? E existe uma humanidade, existem entidades que parece que são imunes a essa frequência, ou pelo menos não estão anexadas a nada que faz com que essas entidades reencarnem necessariamente. Ainda uma coisa que o projeto Terra Oculta analisa já há anos: por que certos espíritos são atraídos para as máquinas de reencarnação e outros, além de não ter conhecimento disso, não tem a identidade energética ou vibratória necessária para reencarnar, e não reencarna. Existem cidades no astrais onde tem uma quantidade gigantesca de espíritos que já não reencarnam há milênios, e isso é uma coisa muito misteriosa, muito. É que nem o bicho aí, né? Eu não vou falar o nome, nessa crise aí da saúde. Ele possui um padrão de transmissão, é uma coisa muito louca, muito fora do comum. Foi muito fora do comum, uma coisa que não é um padrão, não segue um padrão, né, específico. Então é isso aí. Maria Rita Marcelino, tudo bem, Maria? Caio, eu pensei um pouco sobre o demiurgo e isso me fez ter novas questões. Agora sei que Deus verdadeiro é muito maior do que eu poderia imaginar. Ele está além da nossa compreensão. Será que esse Deus tão poderoso se importa conosco, preso nessa ilusão criada pelo demiurgo? Se conectar com o nosso eu interior é uma forma de se conectar com Deus? É uma forma de se conectar com Deus. E ele se importa, mas de uma outra maneira. Porque quando a gente fala ele se importa, a gente está dando uma conotação, nós estamos personificando Deus, nós estamos transformando ele em algo antropomórfico, que tem forma, que é igual a nós. Na verdade, nós não sabemos o que é. E essa questão de se importar ou não está correlacionada pelo fato de nós fazermos parte dele. Então, se você faz parte de alguma coisa, obviamente, se você está ligado nessa coisa, você está conectado de uma maneira íntima. Citando um exemplo do nosso próprio corpo humano, nós se importamos com nossos dedos, né? Parece até uma coisa de maluco, né? É lógico, se você cortar os dedos fora, você está perdido, é uma parte sua. Então, essa questão de se importar ou não com os dedos é uma coisa inerente à natureza dessa ligação. Então, não é um sentimento como o nosso, disso, daquilo, amor, ódio, não. É um sentimento de ligação íntima, ou seja, é a continuação de algo. Essa continuação, essa ligação, obviamente traz naturalmente essa questão de indiretamente ou até inconscientemente ou conscientemente se importar. E ela continua: eu li as cartas de Cristo e nelas Jesus ensina que para sairmos da roda de samsara temos que dissolver o nosso ego. Mas ao mesmo tempo ele ensina que Deus que nos deu o ser, que é o Pai, Mãe e Vida, o Criador, é um Deus verdadeiramente bom, diferente do Deus do Antigo Testamento. Então ele está se referindo ao demiurgo? Não necessariamente. Eu acredito que não, porque há uma diferença entre aquele Deus do Velho Testamento e o Deus, muitas vezes, que a figura mítica de Jesus se refere. Você vê que a história de Jesus foi muito alterada pela própria igreja e muitas coisas colocaram na boca de Jesus, sendo que ele nunca falou, né? Então é uma outra problemática hoje em dia, né? Que ele não está aqui para se defender, né, dos argumentos da igreja que já duram milênios, né? Então é uma questão muito complicada. Mechanical.
mandou essa pergunta há 2 dias. Eu penso que qualquer resistência contra a existência extraterrestre, alienígena na Terra, seja indiferente. Eu vejo eles como mestres, não como inimigos. Eles não são nossos predadores? Talvez, mas esse é o ciclo da vida e é como as coisas funcionam. Na verdade, não tem nada de mestre aí, né, o mecânico. Os alienígenas verdadeiros mesmo, eles estão numa condição existencial ainda não compreendida na sua totalidade por nós. E obviamente que nessa cadeia de predadores ou seja, alguém sempre vivendo de outro ser, né? Você até pode imaginar que nós estamos nessa sequência, nessa cadeia. Mas algo tem alguma coisa a ver com o inconsciente coletivo, é profundamente ligado ao inconsciente coletivo. Porque talvez a existência dessa inteligência esteja anexada ao fato de que deve haver um consciente coletivo, e esse consciente coletivo é usado como uma plataforma existencial para que essa mente não corpórea possa se manifestar nessa realidade e passar a existir nessa realidade. Mas é uma coisa que eu não vou adentrar muito profundamente, que nós ficaremos horas falando sobre isso. Mas é mais ou menos isso. Agora, até que ponto essa ligação se faz presente, isso ainda é um grande mistério. Até que grau de ligação mental isso? É uma coisa que o projeto analisa há anos, mas ainda não chegamos a uma conclusão definitiva. Sônia Sô. Oi, boa tarde, Sônia, tudo bem? Boa noite, né? Como você vê a questão da globalização? Ela será inevitável? Você acha que será um governo mundial repressivo? Qual a sua visão? A globalização é uma coisa que anda meio que complicada na atual situação, mas ela é inevitável. É inevitável com que talvez certas agendas aí irão implementar em pouco espaço de tempo, né? E será algo muito, não digo tão somente repressivo, mas algo que acaba desconstruindo o ser humano, despersonalizando o ser humano. Isso é uma coisa muito preocupante, porque nós vamos deixar de ser o que nós somos, em termos de emoção, sentimento, né? Isso é uma questão que já estamos vendo através da implementação dos meios de comunicação em massa, da tecnologia. O ser humano está perdendo essa capacidade de interação emotiva, né? As pessoas estão muito superficiais, mostrando algo que elas não são. Na verdade, elas não são. Algo que o sistema quer que elas sejam, né? E a nossa outra inteligência emocional e outras coisas estão sendo desconstruídas, né? Isso é uma coisa muito preocupante. As pessoas, apesar de terem os meios de comunicação em massa fantásticos, hoje em dia as pessoas realmente não conversam entre si de uma maneira mais profunda, de alma para alma, de espírito para espírito, como era feito antigamente, né? Se você pegar gerações anteriores, ou até a minha própria geração, você vai ver que há uma diferença enorme no olhar das pessoas, na maneira delas falarem e interagirem entre si, das gerações atuais, né? Uma coisa muito preocupante. E obviamente tem pessoas que já perceberam isso, né? Mas a própria geração hoje em dia não sabe se comunicar como nós se comunicávamos no passado não tão distante. Estamos falando de 30 anos atrás, 40, né? Então é essa grande preocupação, essa desconstrução do ser humano, né? Através do transhumanismo, da tecnologia, das coisas que estão sendo implementadas aí, né? Márcio, tudo bem, Márcio? Alguma informação sobre a possibilidade de Elon Musk vir ao Brasil montar algumas empresas? O que estaria por detrás disso? Eu não sei, não, Márcio. Eu vou dar uma olhada nisso. Eu não me interessa sobre essa questão de montar empresa no Brasil, não, né? Fico te devendo essa. Elias Gonçalves Pereira, há 4 dias, deixa isso daqui. Tudo bem, Elias? O mundo parece estar encontrando uma nova era vulcânica, com vários vulcões entrando em erupção ao mesmo tempo. Você sabe alguma coisa sobre isso?
De tempos em tempos há um aumento da atividade vulcânica no planeta. Isso é um mistério. Alguns especulam que é pela aproximação de um grande orbe, um planeta da Terra. Muitos falam que é o próprio Nibiru e outras coisas mais, mas ninguém sabe direito por que esse aumento dessa atividade vulcânica é cíclico. É cíclico. Se você olhar a história da Terra, você vai ver momentos que a Terra tem um aumento vulcânico assim, da atividade vulcânica impressionante. Mas é uma coisa cíclica. Conhece a ti mesmo. Oi, Kai, tudo bem? Você confia nas teorias de John Val Allen? Tem alguma verdade na ficção dele? Tem alguma verdade, sim. A inteligência artificial, que ele chama de Jeová, né? Tem uma verdade muito profunda nisso. Tem. Obviamente tem muita especulação também, que a gente sabe disso, né? Mas é uma mistura de especulações com verdades e observações também, né? Para começar, por que há diferença entre os povos negros, brancos, amarelos e vermelhos? Eu já falei isso em outros vídeos, Sanctus. Tudo bem, Sanctus? Nós somos o subproduto ou refugiados de várias guerras cósmicas. Então várias raças vieram parar aqui no planeta Terra, né? A raça negra, a raça branca, a raça amarela e assim por diante. E obviamente que a teoria da evolução é uma teoria que não explica certas coisas intimamente ligadas com essa problemática. Seleção natural, mutações genéticas, e tudo isso tem um limite. Não chega a explicar essa diversidade de espíritos, de raças, fisicamente falando também, no planeta Terra. Porque se há um governo oculto entre nós, aí o Sanctus continua. Eles nos deixariam entrar nessas condições? Boa pergunta. Esse governo oculto também sofre represálias de uma outra força oculta que está acima deles. Então é aquela história. Você na guerra tenta segurar o cavalo, que somos nós, né? Com uma mão, e com a outra mão você tenta atirar no inimigo, que não é humano. Então você fica entre a cruz e a espada também, né? Então essa é a condição. Você sabe as coisas, isso te traz uma responsabilidade maior, mas infelizmente essa responsabilidade ela é passada para nós indiretamente sem nós sabermos. Isso é uma sacanagem das grandes, né? E é aí que as coisas complicam nesse planeta. Então nós somos refém de uma situação que nós não estamos a par disso, mas somente uma elite está a par disso. É uma problemática muito grande isso. E continuando aqui, por que esses eventos ditos fora do comum estão sempre relacionados às coisas bélicas? Porque foi implementado na cabeça do ser humano um gene, ou melhor, na nossa natureza física, um gene que traz essa natureza bélica à nossa espécie, infelizmente. Então nós estamos atrelados num corpo animal com uma série de problemáticas genéticas, e uma delas é essa superatividade, advinda desse gene que foi ativado e está totalmente correlacionado com a nossa parte agressiva, a nossa agressividade humana, né? Não é só uma questão espiritual, é uma questão física também. Por que só certas pessoas, apesar de descrever que é um evento público, conseguem chegar a essas projeções? Não, um evento público, você não entende muito bem a pergunta. Muita coisa é aquilo que eu falei, alguns enxergam e outros não, né? Eles conseguem fazer essa diferença, né? Mexer com a tua percepção. Aí o Roberto falou 5 dias, aí o cara está falando mole ultimamente, será que ele está bem de saúde? Não é questão de estar bem de saúde ou não, bem de saúde eu estou, é questão de cansaço mesmo, Roberto. É cansaço mesmo. Jane Lira. Tudo bem, Jane? Oi, Caio. Tudo bem? Quando da reencarnação, podemos reencarnar no passado? Obrigado. Sim, podemos. É uma coisa rara, mas existe isso. Há casos em que pessoas lembram de reencarnações no futuro. E na verdade não é que elas estão lembrando de reencarnações no futuro, é que elas reencarnaram no passado, que é agora. É o contrário.
Não é também premonição, vou viver uma vida assim no futuro. Não, é porque elas voltaram. Não tem. Martelena, há 6 dias. Caio, o quanto você sabe em suas pesquisas da hipnose que estamos submetidos em mais ou menos grau? Você já considerou uma grande parte da humanidade não existe de maneira alguma, sendo apenas e tão somente uma projeção holográfica vazia para nos confundir no mínimo? Não, na verdade não é uma projeção, mas uma parte da nossa humanidade é uma humanidade aí sem alma. Né? Existem também coisas andando entre nós que parecem conosco, mas não somos nós. Então tem toda essa problemática. Né? Até que grau o controle mental vai no planeta Terra, nós não podemos criar uma escala. Mas o que podemos dizer é que é um grau muito profundo, porque chega a atingir a própria alma, o próprio espírito, além da dominação orgânica e física com relação a você estar encarcerado num corpo humano. Né? É uma coisa bem profunda. Né? Mas é isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui então, esse pequeno vídeo de perguntas e respostas. Deixe suas perguntas aqui embaixo. O projeto vai respondendo e a gente vai discutindo cada vez mais coisas muito profundas relacionadas com a nossa existência e a nossa própria realidade que nos cerca. Tá ok? Um abração aí. Uma boa semana. Muita paz, energia, prosperidade e proteção para todos nós. Tá bom? Até mais, gente. A gente vai se falando.